3. É necessário honrar a Cristo. Verso 29. Bom, então, no verso 29 vai falar que, depois então que Jesus chamou Mateus para o seguir, o que Mateus fez? Mateus, ele começou a organizar um banquete. A pergunta é, por que Mateus quis organizar esse banquete? Mateus, ele queria, o texto bíblico, algumas traduções vão traduzir essa passagem, que ele fez esse banquete em honra de Jesus. Mateus, assim, ele ofereceu um banquete, ele estava tão grato que ele ofereceu um banquete, ele chamou todos os seus amigos, e olha os amigos dele, eram só pessoas de bem na sociedade, né? Que eram publicanos e pecadores, ou seja, eram as únicas pessoas que ele convivia. Como ele era um judeu marginalizado, quem era amigo dele? Outros publicanos. Então ele vivia com publicanos, e ele vai chamar esses publicanos e pecadores. Nos evangelhos, quando fala pecadores, são pessoas que não respeitavam, não viviam a lei judaica. Eram pessoas assim que desobedeciam, por exemplo, o judeu tem que guardar o sábado, eram pessoas que não guardavam o sábado. O judeu não come carne de porco, por exemplo, eram pessoas que comiam carne de porco, que fazia tudo ao contrário do que a lei falava. Então, por conta disso, eram pessoas marginalizadas pelos judeus. E eram essas pessoas que eram amigas de Mateus, que Mateus não tinha amigos, né, antes da conversão dele. E Mateus, então, ele organizou esse banquete porque ele queria mostrar, então, quem era Jesus para os seus amigos. E a pergunta é, será que nós temos honrado Cristo em nossas vidas? Será que o nosso viver tem mais honrado ou desonrado Jesus? Quando nos tornamos cristãos, nossas ações não refletem somente a nossa reputação, ou seja, quando nós nos convertemos, as minhas ações não é somente as ações do Jonatas. As ações não é somente as ações do Léo, do Idme, da Priscila. Não é somente as ações do Rodolfo. Quando nós nos convertemos, as nossas ações, a nossa reputação, também se torna a reputação de Cristo. As pessoas, quando nós nos convertemos, elas olham para a gente de forma diferente. Elas olham para a gente e não vê somente a gente, assim, o Jonatas, por exemplo. Eles dizem, opa, ele fala que é cristão, ó. Então, eles já olham de forma diferente. Então, muitas pessoas estão nos observando em vários lugares e, dependendo da nossa conduta, elas podem ou não desejar conhecer mais de Jesus. Então, se eu viver uma vida que não está de acordo com a fé que eu professo, com que as Escrituras ensinam, essas pessoas, muitas vezes elas vão o quê? Vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Então, uma maneira de nós honrarmos a Jesus é viver uma fé que está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós aqui, a gente pode também oferecer um banquete, né? Quem sabe fazer um churrasco, chamar as pessoas, ir lá no cantinho da pizza do Idme. A gente pode. Mas a maior maneira de hoje nós honrarmos a Cristo, que era a maior maneira que Mateus tinha para honrar Cristo na sua época, hoje é com o nosso testemunho. Naquela época de Mateus, como ele estava reconhecendo a Cristo, era oferecer um banquete. Porque quando ele ofereceu o banquete, ele viu uma forma de honrar a Cristo e ele queria que os seus amigos conhecessem aquele rabino, que Jesus era visto como um rabino na sua época, que era um rabino diferente. Diferentemente dos rabinos da época de Mateus, então os rabinos da época de Mateus, eles faziam o quê? Eles desprezavam Mateus e os seus amigos publicanos e pecadores. Quando Jesus, então, ele vai comer com Mateus, Mateus está falando assim para esses convidados, venham conhecer aquele rabino que não me desprezou por eu ser um cobrador de impostos. Se ele não me desprezou por ser um cobrador de impostos, ele também não vai desprezar vocês por vocês serem cobradores de impostos. Se ele não me desprezou por desobedecer a lei de Moisés, ele não vai desprezar vocês por não viverem de acordo com a lei de Moisés.
Então, Mateus aqui, ele já estava praticando o ide com os seus amigos. Ele queria levar já os seus amigos para conhecerem a Jesus. Então, ele queria que aqueles amigos soubessem quem era Jesus e que Jesus daria uma chance a eles, que Jesus não iria desprezar eles por aquilo que eles faziam. Então, esse era o objetivo de Mateus, fazer o ide com os seus amigos. Amém?